Olá, meu nome é Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é: para que serviam as pontas de flecha? As pontas de flecha e as pontas de lança são objetos muito encontrados em sítios de períodos da pré-história no Brasil, em que se faziam essas pontas de flecha e pontas de lança com a pedra lascada. Como que essas pedras eram lascadas? Para que essas pontas de flecha e de lança servia? Quem fez essas peças? Estava pensando nelas para quê? Caçava o quê? Como era a vida dessas pessoas que utilizavam esses materiais? Hoje você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, com a presença aqui no nosso canal do arqueólogo João Carlos Moreno. E outra peça, também artefato, vestígio, muito encontrado nos sítios, são as pontas de lança e as pontas de flecha. E aí? E aí que, se você pegar os sítios que tem as lesmas, você dificilmente vai encontrar pontas. E em sítios que tem pontas, você dificilmente vai encontrar lesmas. Você pode até encontrar, são raros os casos, mas às vezes você encontra alguma coisa que foi feita numa técnica meio parecida em sítios que tem lesmas. Mas são sítios muito mais recentes, eles não são tão antigos quanto a maioria dos sítios que tem lesmas. E no sul você já pode encontrar muito mais raspadores, que são planos e que são convexos, nos mesmos sítios, mas não são necessariamente lesmas. Quando a gente fala lesma, a gente... tipos de raspadores, são raspadores com outras formas, aqueles mais achatadinhos. Assim. São raspadores que também são planos, também tem uma outra face convexa, que tem uma tecnologia similar, mas não exatamente a mesma, e a forma é diferente. Enquanto nessa tradição itaparica você tem formas muito similares, você vê os raspadores que você encontra nos sítios que tem ponta, eles são muito entre si. No mesmo sítio, os raspadores são muito diferentes entre si. Já as pontas tendem a ter uma similaridade maior entre elas, na maioria das vezes. E esses sítios que têm pontas, eles estão localizados mais na região sudeste e no sul do Brasil. Em alguns sítios você vai encontrar muitas pontas pequenas, que muito provavelmente eram usadas como flechas, e em outros sítios pontas que são maiores, para serem utilizadas como lanças. Mas o mais interessante é que a gente tem... Bom, os arqueólogos de alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eles vêm classificando toda essa região sudeste e sul do Brasil dentro de também uma mesma cultura arqueológica. Assim como fizeram para a tradição itaparica. Tudo que tem lesma, vamos associar à tradição itaparica. Tudo que tem ponta lascada dos dois lados, ou seja, que são pontas bifaciais, independente se é flecha, lança, e que tem pedúnculos, ou seja, essa área que sai do corpo da flecha, com formato diferente, independente do formato dela, independente de como ela é feita, desde que ela tenha esse pedúnculo, vamos chamar tudo isso também de tradição umbu. É outra tradição, outra cultura arqueológica. Isso é o que tem sido chamado e é o que eu tenho analisado agora no meu doutorado para tentar verificar se isso faz sentido. Né? Mas por que está chamando essas coisas que são diferentes, mesmo sendo tudo ponta de flecha, tudo ponta de lança? Será que elas são feitas da mesma forma? Elas nem têm a mesma forma. Será que foi o mesmo grupo cultural que produziu? Será? Não me parece. Então vamos verificar isso? É o que eu estou fazendo agora no meu doutorado, tentando entender se essa segunda cultura arqueológica brasileira antiga faz sentido ou não. Ou será que a gente não devia olhar melhor para essa região e verificar que na verdade são várias culturas e não apenas uma? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido mais sobre as pontas de flecha e de lança, que são pouco comentadas, porque as pessoas acham que as pontas menorzinhas e as maiores também eram de flechas, e na verdade a gente aprendeu hoje que não é. E se você gostou, clica aqui, dá o seu like, curte o canal, compartilha, se inscreve, clica aí no sininho para você receber as notificações e curte também o canal Arqueologia em Ação. E até a próxima!